Que honra, gente, estar aqui na casa do doutor André Domingos Pipa Tomazello, mas é o filho. A honra é toda minha, Cris, de te receber Muito aqui. obrigada, Andrezinho. Vou te chamar de Andrezinho, claro, porque te conheço desde pititinho. E está aqui um médico generalista, um clínico geral, né? Isso. E para explicar o que é generalista, ele atua em todas as áreas da medicina, isso, né, André? Isso. Hoje eu trabalho na estratégia da saúde da família, né, na saúde pública, e a gente acaba tendo ali a atuação dentro de diversas áreas que abrangem ali a estratégia de saúde da família. Então, a gente não tem um enfoque só em uma área, a gente acaba abordando um pouquinho de todas elas na atenção básica à saúde ali. E, para mim, isso é uma importância muito grande, porque eu venho de um tempo onde existiu um médico de família, e o seu pai foi um médico de família, muito amigo pessoal da gente lá de casa, e sempre eu acho que é uma confiança, uma segurança você tratar com esse médico de família, e eu acho que você está trazendo essa carga do seu pai, lógico que renovando tudo isso, claro. Mas você está trazendo, eu acho que eu já vi você atendendo lá na unidade do Claretiano, principalmente as pessoas idosas. Isso. E eu sinto um imenso carinho que ele trata as pessoas e que as pessoas entram dentro do consultório se sentindo amparadas por você. Mas eu acho que isso é muito importante, claro. Né, Cris? Você ter a relação médico-paciente, é importante você ter esse contato com a pessoa. Né, que as pessoas gostem de você e você gostar, conhecer o seu paciente de uma forma integral, eu acho que isso é fundamental assim, para a prática da boa medicina. Eu acho que né? o paciente já entra lá achando que ele vai sair sarado. Quando ele confia realmente no médico que está tratando, é mais ou menos assim. Né? Exatamente. E a gente estava comentando a respeito da grande importância das consultas periódicas, como a gente sempre bate em cima dessa tecla aqui da medicina preventiva, dos exames, até porque, Andrezinho, existe uma questão que normalmente os exames eles obedecem àquela curva de Gauss, que é uma estatística de maneira geral, que o valor de referência ele é analisado a partir de uma situação ampla, mas das pessoas que estão com saúde. A verdade é que assim, quando a gente fala dos exames periódicos, né, a gente pode ter, por exemplo, pacientes que fazem um hemograma, estão com todos os sintomas ali de anemia, então tá com aquela fraqueza, aquele cansaço, e quando a gente dosa, às vezes, o ferro, a ferritina ou a vitamina B12, eles estão ainda dentro daquele valor que a gente chama de referência, né? Mas a referência serve como para uma população sem a doença, uma pessoa que não tem os sintomas. E o que acontece, na verdade, é que esse paciente ele apresenta os sintomas, ele tem muitas vezes o quadro anêmico, e se a gente olhar e se privar, se olhar apenas para o ferro e para a ferritina, a gente vai falar, não, ó, tá tudo bem, você não tem nada e tá tudo certo. E a verdade é muito diferente disso. Então esse paciente ele tem muitas vezes os sintomas, mesmo estando dentro dos valores de referência, e é aí que entra a ação do médico, o olhar clínico, olhar para o paciente, entender o que o paciente sente, entender o que o paciente quer, né, e tratar ali dentro da sua capacidade, dentro daquilo que você está vendo, daquilo que você acha pertinente, mesmo tendo às vezes os valores de referência dentro do normal. E entrando um pouquinho nessa questão justamente da importância da periodicidade, desse paciente fazer esses exames frequentemente, né? Porque não adianta a gente às vezes falar, ó, vou passar um remedinho para você e esse paciente perder o segmento, não acompanhar se essa doença, se essa manifestação da qual ele estava tendo, se ela está de fato se curando, se ela está se resolvendo, né? Então acho que isso é mais importante, manter essa periodicidade, fazer os exames de rotina, conversar bastante com o médico. O próprio LaborMed, ele faz uma coisa que eu acho muito importante. Ao final do resultado de cada exame, existe ali o histórico dos resultados anteriores. É fundamental a gente comparar os dois exames, né? Eu olho para trás, eu vejo que o paciente às vezes não tinha nenhuma queixa, fez os exames periódicos e ele não sentia nada de diferente, mas agora eu olho para os novos exames, vejo ali uma alteração mínima, igual a gente estava falando, às vezes dentro ainda do valor de referência, mas que já começa esse paciente a apresentar sintomas, né? Então eu acho que isso é o mais importante da gente avaliar e eu acho fundamental, né, a gente ter essa transparência dos exames antigos ali, né, em evidência ali, para a gente poder comparar. Eu acho isso muito legal, acho fundamental.
Andrezinho, uma outra situação agora, até com questão a doenças sazonais, mas essa volta bem intensa da dengue novamente, Covid aí batendo a porta e a gente está num período crítico de muita chuva, muito calor, quer dizer, propício a tudo isso. Como enfrentar tudo isso? Porque às vezes a pessoa acha, o Covid passou, nós já superamos isso, não, né? Não, com certeza não. Inclusive, assim, eu acho que são doenças que vieram para ficar. A gente dificilmente vai se ver livre delas aí por muito tempo, ainda mais com essas mudanças climáticas que a gente está tendo, né? O tempo tá um calorão, tá chovendo. Então, eu acho que assim, essas doenças elas vieram para ficar. A forma que a gente pode prevenir elas, né? Acho que já são bem explicadas assim no sentido da gente prevenir com relação aos cuidados da gente ter em casa, evitar água parada, né? Com relação ao Covid, a gente evitar muitas vezes aglomerações, por mais que hoje a gente tenha um pouco, né, dessa condição um pouco mais controlada do que foi lá atrás, mas são doenças que elas vieram para ficar, então a gente ainda tem esses cuidados. Com relação ao Covid, as vacinações, né, as vacinas sempre em dia. Com relação à dengue, tirar locais de água parada, qualquer manifestação, qualquer sintoma, febre principalmente, né, a dengue ela tem esse sintoma como muito marcado, procurar atendimento médico, passar em acompanhamento, fazer os exames necessários para a gente prevenir aí qualquer complicação que possa vir dessas doenças. O que diferenciaria, assim, já de cara, dengue e Covid? Primeiros sintomas. Primeiro sintoma, o Covid ele geralmente cursa muito mais, ele evolui muito mais com o paciente apresentando sintomas respiratórios. Então, na dengue é mais raro, digamos assim, não faz parte da dengue o paciente apresenta tosse, o paciente apresenta dor de garganta, enquanto que no Covid é o principal. Geralmente o paciente, às vezes, hoje, depois das vacinas, ele nem apresenta tanto aquela febre alta como a gente tinha no começo, mas ele às vezes apresenta tosse, dor de garganta, aquele corpo cansado. Então eu acho que isso diferencia um pouquinho, os sintomas respiratórios principalmente. A dengue, por outro lado, é uma síndrome marcadamente febril. Então o paciente ele tem a febre, ele vai ter geralmente febre alta, pode até regredir um pouquinho ali com os remedinhos, né? Mas em linhas gerais ela volta, principalmente nos primeiros dias, e aí o paciente evolui com muita dor no corpo. Às vezes o paciente pode ter também, né, conjuntivite, algumas outros sintominhas ali, os olhos ficam um pouquinho mais avermelhados, um pouquinho de dor retrocular. E lembrar também que a gente só pensa na dengue, mas a gente tem outras duas arboviroses que também são comuns, que são a chikungunya e a zika, que eu acho que às vezes na prática ali a gente acaba menosprezando um pouquinho elas, a gente acaba conversando mais sobre a dengue, mas a gente tem também essas duas arboviroses e que os sintomas são muito parecidos. A gente tem uma outra particularidade ali, mas em linhas gerais, todas elas cursam com esses síndromes, febre, dor no corpo, às vezes dor retrocular, né, dor atrás do olho ali, olho avermelhado, um paciente que queixa muito de dor no corpo, assim, e febre. E é uma coisa que tá vindo com muita insistência também, a herpes zoster, né? Sim. Coisa que a gente ouvia falar raramente sobre isso. Hoje é muito comum, você conversa com uma pessoa, cada um delas sabe de uma outra pessoa que teve a herpes zoster. A herpes zoster, na verdade, ela é uma doença que ela veio lá da catapora. Ela vai se desenvolver em pacientes que já tiveram catapora na infância. Que ela ficou ali camufladinha. Exatamente, ela se esconde dentro dos gânglios nervosos ali. Então, quando a gente tem a herpes zoster, né, no caso, ela se manifesta geralmente, ela começa com algumas lesõezinhas bolhosas nas costas que vão para frente, geralmente frente a algum período onde a imunidade cai um pouquinho, né? E cursa também com bastante dor. Tem apresentado bastante, mas hoje a gente já tem vacina para herpes zoster, né? Então é legal pesquisar certinho e conhecer um pouquinho das indicações de vacina, quem precisa tomar, quem não precisa tomar. Ainda não está disponível na rede pública, mas a gente já tem serviços privados que oferecem a vacina da herpes zoster, porque é uma condição bastante debilitante também, que pode se cronificar aí. Até a título de prevenção, a vacina é extremamente importante nesse sentido também. Inclusive febre amarela também, né? Que também está apontando aí, e também tem vacina. E aqui na nossa também tem vacina. E aqui na nossa região agora começou a apontar em algumas cidadezinhas aqui
aqui perto. Então a gente tem que ficar de olho, sempre ficar de olho para essas arboviroses agora, igual a gente estava comentando. Essa época de muito calor, chuva bastante, chovendo aglomeração bastante. De pessoas. Aglomeração de pessoas. Você não está muito atento aí, né, nesses tempos agora, carnaval. Acho que a gente sempre tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Cuidar da gente e cuidar do outro também. Exatamente. Né? Com relação às vacinas, Andrezinho, a gente sabe que, principalmente vamos falar da vacina da Covid, né? Certo. A gente sabe que existe um tempo de validade na vacina. Normalmente é retomar anualmente. Hoje em dia, na verdade, Cris, a gente ainda, como é uma doença relativamente nova, a gente ainda está estudando sobre essas questões, sobre o tempo de validade real da vacina, né? Mas é uma vacina que ela provavelmente vai ser recorrente mesmo. A gente vai ter que aplicar, igual a gente aplica, por exemplo, da gripe, né? Então, ela vai se tornar aí cada vez mais necessária, justamente por essa questão de estar sempre aí em alta. A gente parece que não consegue se livrar da Covid por completo, né? Mas ainda estão em estudos sobre a questão de tempo de validade. Então, mas ela é uma vacina que vale a pena procurar. Como médico, você recomenda anualmente a dose da vacina? Sim, recomendo sim, procurar o postinho de saúde, ver sobre a sua caderneta de vacinação, ver as vacinas que estão em falta. A vacinação é um método extremamente importante de prevenção de doenças, né? Então é fundamental que o paciente ele procure o postinho, veja se está em dia com as vacinas, se tiver alguma vacina atrasada, seja do Covid ou não, mas vale a pena a gente aplicar. Esse medo que anda rondando as pessoas aí, muita notícia falsa de que AVC, infarto, estariam, né, com muita intensidade agora, resultante de vacinas. Na verdade, assim, Cris, a gente não sabe, né? A gente fica um pouquinho com o pé atrás, porque assim, a gente, obviamente, né, com relação às vacinas, obviamente que a grande maioria da população tomou a vacina e hoje está bem, e isso ajudou a gente a sair de um período muito ruim durante o Covid. Eu trabalhei, né, durante o Covid, no ambulatório Covid, então participei ativamente, né, me formei, minha graduação, me formei em 2020 durante a pandemia, e a gente viu muito claramente o período pós-vacinal e o período pré-vacinal. Então a gente viu que isso salvou muita gente, digamos assim, né. É claro que tiveram outras medidas no meio, mas quando a gente olha para qualquer vacina ou qualquer medicação que a gente tome, a gente tem risco sim de ter efeitos colaterais. A vacina não é diferente. Se a gente, médico fala brincando às vezes, se a gente lê bula, às vezes a gente não toma remédio nenhum, né? Até um AS tem um fator de risco muito grande ali. Então, toda medicação a gente tem esses efeitos colaterais que podem ser, né, muito nocivos, como o caso às vezes de tromboses, né, muito graves, mas a gente pode ter também efeitos colaterais leves. E se na grande maioria da população os efeitos são leves, a vantagem de se vacinar... O custo-benefício dela é muito maior do que não vacinar. Então, no caso do Covid, sem dúvida nenhuma. Pelo menos tendo vivido aquilo ali dentro, né, dentro do ambulatório Covid, a gente vê uma diferença muito clara pós-vacinal e pré-vacinal. André, só para a gente fechar, quais são os exames que você indica, mas assim, a pessoa, ela está normal, ela não está sentindo dores, ela não está sentindo indisposta? Em linhas gerais, isso varia um pouquinho com a idade. Eu acho que o principal, né, se a gente pegar os pacientes, vou dividir aqui de uma maneira que talvez fique um pouquinho mais fácil da gente explicar, mas abaixo dos 50 anos, pensaria principalmente naqueles exames mais comuns que a gente conhece, colesterol, né, glicemia, triglicéridos, TGO, TGP, ureia, creatinina, para a gente ver função renal, para a gente ver se tem algum tipo de marcador de lesão hepática ali, o fígado está machucado, a gente vê o colesterol, vê a glicemia, né, que é da diabetes. E acima dos 50 anos, eu gostaria de acrescentar também esses exames de rastreio para doenças oncológicas. Então, o PSO, que é o pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame de fezes que a gente faz, que tem uma importância fundamental no diagnóstico precoce do câncer de intestino. Para o homem, a gente tem o exame do PSA também, que é o exame da próstata, e para a mulher também, né, acrescentar um pouquinho aí da área ginecológica, os exames, né, o citopatológico, fazer os exames, a mamografia recorrente. É muito importante esses exames aí para a gente detectar qualquer coisa antes que ela venha a se de fato virar a doença, né? Antes que o paciente comece a manifestar qualquer sintoma. Então, para o paciente ele já diagnosticar e já começar a tratar sem que desenvolva aí os problemas decorrentes da doença.
Tá certo. Falado, André. Muito obrigada pela presença. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar dentro da sua área? Só gostaria de te agradecer, Cris, pela oportunidade, né? Igual eu falei, trabalho na área pública da saúde, trabalho como estratégia de saúde da família. É uma área onde a gente preza bastante pela prevenção de doenças, né? Muito mais do que reabilitar, então muito mais do que tratar aquele paciente depois que a doença já acometeu. Então é muito bom a gente ter esse espaço para conversar e a gente está sempre aberto para qualquer tema que você precisar, a gente conversa.